E aí galerinha, tudo bem com vocês? Vim gravar mais um vídeo aqui hoje, né? Mais um review, né? Eu tinha comprado esses Lego aqui, depois eu comprei agora essas figuras que são do FNAF World, mais ou menos do FNAF World. E é bem interessante, essas daqui eu tava querendo comprar há muito tempo, principalmente por causa da Mangle Nightmare Balloon Boy a Puppet, mas acho que tem outras figuras aqui que também são boas, assim. Vai ser um vídeo bem mais curto, assim, em comparação ao outro, porque, bom, esses daqui são de uma qualidade um pouquinho inferior em comparação aos Legos, mas ainda dá pra ver que eles tentaram fazer alguma coisa. E eu vou ser sincero, tem umas que são meio ruinzinhas, mas tem umas que até saíram boas. Então bora pro vídeo. Aqui que chegou os bonecos lá. Chegou da China, agora vamos abrir esse negócio aqui. Então estão aqui eles, né, devidamente tirados do pacote, montados, né? E vamos analisar um por um. Se eu não me engano, o Dalco já avaliou eles, a Indimatronic também, então eu vou comparar de vez em quando nos vídeos deles, né, para ver se de 2017, 2019 pra cá mudou alguma coisa. Não sei se são os mesmos daquela época ou são novos. Assim, são os mesmos moldes, mas assim, se mudou alguma coisa daquela época pra cá, né? Agora vamos pro personagem titular dessa franquia, Freddy Fazbear. Bom, Freddy aqui, como a gente pode ver, né, esses são brinquedos, são a maioria baseados no FNAF World. A gente tem aqui o Adventure Freddy, né? Achei assim, o molde é bem, assim, é bem fiel assim ao Freddy, o Adventure Freddy, né? Só que já dá pra ver bem claro as decisões assim um tanto estranhas na hora de que fizeram esse boneco. Primeiro é essa cartola aqui prateada por algum motivo. E você vê que eles tinham tinta preta na fábrica, mas fizeram ela prateada. Não sei porquê, mas bom, é um detalhe bem interessante, né? Talvez para simular aquele reflexo no negócio do Fred, assim. Eu não acharia necessário fazer, mas é bom. Outra coisa é os olhos dele, né? Que não, eles não são assim. Ele tem um zóio azul, né? Não pintaram o focinho dele, né? A parte mais clara e o focinho mesmo, o nariz dele. Nem o dentro das orelhas, não sei se dá pra ver aqui, mas é a mesma cor do plástico normal dele. A pintura nos dentes poderia ser pior. A barriga dele é um marrom meio caramelo, meio bem estranho ser um tom assim mais escuro, né? Eu acho que se eles invertessem, fizessem um plástico dessa cor, e os detalhes nesse marrom mais claro aqui, né? Ele ia parecer mais normal, assim, se, por exemplo, aqui fosse desse marrom mais claro e aqui fosse um marrom mais escuro, né? Ficar mais parecido com o Fred mesmo do jogo. Aí, também ele tem um rabinho aqui. Ele tem o microfone dele, né? Parcialmente pintado. O microfone que ele atira lá no jogo. Mike Tyson, e por aí vai. E acho que basicamente é isso pro nosso Fred, né? Ele tem umas manchinhas de branco aqui na coisa. Agora que eu percebi, né? Parte da boca dele, assim, da frente, parece que ele tá faltando uns dentes.
mas eles estão só mais assim, mais afundado para dentro. O problema na parte de injeção de plástico, eu acho que deve ser, né? Problema na parte da injeção de plástico na fábrica. Daí ficou assim. Ele tem as pálpebras, que é um detalhe que é meio desnecessário, né? A gente quase não vê o Fred assim, com as pálpebras desse jeito. Então não sei por que fizeram isso no molde, né? Quando foram fazer o molde da cabeça, né? Então, ele tem uns furos no pé. Não sei por que disso. Mas ele consegue ficar de pé, mais ou menos. Em seguida a gente tem o Bonnie. O Bonnie aqui, eu consideraria ele um pouquinho melhor que o Fred. Porque, assim, você vê que ele tem as cores mais parecidas com a do Bonnie mesmo, né? O Fred, ele tem mais ou menos, mas aqui, por exemplo, você vê que no focinho principalmente, você vê que eles tentaram seguir o mesmo esquema de cor dele. Só sei porque eles pintaram as orelhas e a barriga de um tom mais escuro ainda. Não sei se dá pra ver aí na câmera, mas é um tom mais escuro de azul ainda a barriga dele. Sendo que eles tinham tinta azul clara na fábrica para pintar. Não sei o que aconteceu aqui. Bom, vocês têm a gravata vermelha, só que usaram uma tinta vermelha muito fraca assim. Daí ele ficou um vinho bem escuro. Os botões também pintaram de vermelho por algum motivo, em vez de preto, né? Só que tinha preto na fábrica, tinha tinta preta na fábrica, então que ele tem os dentinhos, sabe, de coelho mesmo, só que não pintaram. O rabinho, né, que a gente tá mais esperando um Bonnie com rabo, né, do que um Fred com rabo, se bem que o Ursus também tem rabo, né? Mas bom, algo bem legal que eu achei que eles colocaram foi essa guitarra aqui, né? Que eu gostei bastante desse degradê aqui que fizeram. Dá pra ver um pouco desse lado, mas principalmente da parte de trás, pra ver esse degradê que, se eu não me engano, tem no jogo mesmo, né? Daí a pintura, né? Você vê que aqui pra cima tá bom a pintura até, né? Os fios, cada fio coisado, né? É até impressionante de ver. Só que aqui embaixo tem alguns errinhos. Assim, só uns errinhos que poderia ter sido uma figura de guitarra muito boa. E ele consegue segurar ela, só que ele segura de um jeito meio estranho. Eu seguro tipo Bonnie normal segurando a guitarra. Vou mostrar pra vocês. O jeito que eu consegui fazer ele segurar a guitarra é desse jeito assim, né? Que parece mais que ele tá falando: pega a guitarra aí, do que tocando ele mesmo, né? Então, que eu tentei assim deixar mais ou menos que nem o Bonnie segura, mas não dá, desencaixa. Então poderiam ter trabalhado um pouquinho mais nisso, né? Mas eu considero esse daqui um pouquinho melhor que o Fred. Sendo bem sincero, eu acho que esse daqui é um pouquinho melhor que o Fred. E bom, esse daqui não tem os furos nos pés. Eu vi isso porque eu tava vendo o Springtrap, ele tinha uns furos no pé, mas o Bonnie não. Então, depois do urso e do coelho vem a galinha, a Toy Chica, que a gente tem aqui. Não fizeram a Chica normal, fizeram a Toy Chica, o que é de fato uma escolha. E bom, um amarelo. É um amarelo ok, né? Lembra? Não sei, no vídeo parece ser um amarelo mais escuro que eu tô vendo aqui pela câmera, mas é um amarelo até que bem clarinho. Bem parecido com o do jogo mesmo. Bom, ela tem os olhos verdes, se eu não me engano, no FNAF 2 ela tem olho azul e no World
ou é um azul ou é um turquesa, mais ou menos. Não lembro direito, mas com certeza não era esse verde assim. Bom, eles lembraram de fazer as pálpebras dela com maquiagem rosa, mas é bom, não tá nas pálpebras dela, tá no olho, né? Mas dá pra ver que era pra ser, né? Você tem as bochechinhas rosas, né? Novamente. Essa daqui é um pouquinho melhor que essa, né? Porque vazou um pouquinho. O bico dela é laranja, ou mais ou menos. Você vê que no próprio livro lá oficial apareceu ela com o bico descolorido. Imagina aqui no brinquedo que é falsificado, né? Da China. Você tem o babador dela, que novamente vazou um pouquinho da tinta para fora e não tem nada escrito. A parte rosa dela, né? Que o povo diz que é uma calcinha. Tá na mesma cor, só que não pintaram direito também. E o mais estranho dela é que ela tá com, assim, a mão estendida como se ela tivesse segurando o cupcake, né? Que ela tá tica, ela fica segurando o cupcake. Todas as chicas, acho que só a Phantom Chica e a Nightmare Chica que não seguram o cupcake no FNAF World. Ela tá ali com a mão vazia. E mesmo se tivesse um cupcake, né? Dá pra ver aqui que a mão dela tá meio virada de lado, assim. Não sei se é por causa de algum problema na fábrica na hora de fazer a injeção do plástico na máquina. Mas ela ficou meio torta assim. Então mesmo se tivesse um cupcake, ele provavelmente ia escorregar e cair. E então parece mais que ela tá, sei lá, pedindo ajuda para atravessar a rua do que para segurar um cupcake. E também, né, porque ela segura o cupcake meio de lado, né, no jogo. E ela fica com a mão na cintura. Bom, eu entendo porque eles não fizeram ela com a mão na cintura, né, porque tem a articulação aqui, né, do braço. Poderia ter mais aqui, mas bom, quem sou eu pra reclamar, né? Então, eu acho que eu entendo porque eles não fizeram isso, mas tá faltando alguma coisa aqui. Bom, então suponho que seja isso pra Toy Chica. Bom, então vamos pro próximo da lista. O próximo da lista fizeram o Nightmare Fox, né? Em vez do Fox normal. Mas é até que um molde muito bom, praticamente um por um do Nightmare Fox do jogo. A única coisa que faltou foi um fiozinho sempre para a orelha e mais um buraco aqui, mas dá pra ver que eles fizeram assim os negócios, só que não pintaram. A pintura é o que mata nessa figura, né? Porque, bom, ele tem o mesmo marrom cano PVC do Fred e não pintaram os olhos dele e pintaram o focinho dele de azul por algum motivo. O gancho dele pintaram de assim, não é um prateado, é tipo um mais escuro, que eu achei bem legal de não ser prata. O meu veio com as pernas normal. O da Animatronic veio com as pernas um pouco coisadas, né? Não tem muito controle de qualidade. Teve um que veio com as pernas também meio coisadas, não consegue ficar de pé, mas eu vou mostrar mais tarde. Você vê os detalhes da mão, né? Igualzinho, né? Essas mãos que os Nightmare tem no FNAF World gigante, né? O focinho, né? Fizeram o focinho do Nightmare Fox, né? Que ele tem esse focinho, a parte de cima rasgado, né? Mostrando do esqueleto. Não fiz... eu falei dos olhos, né? Que é a orelhinha dele, que no FNAF World ele tem
uma das orelhas sem nada mesmo. Pintaram também do mesmo marrom, mais escuro, mais forte, mais vibrante. As partes em volta do olho e da barriga dele, que eu não entendi muito bem, né? É tipo... essa figura que tem a pintura mais estranha, mas é uma que veio com os moldes mais melhor, né? Especialmente desse set, né? O da Animatronic, como eu acabei de falar, Fox veio com as pernas tortas, então... nessa figura, acho que se uma pintura melhor salva essa figura aqui. Agora a gente tem Mangle. A Mangle é uma das figuras assim, mais impressionantes, né? Desse set, foi um dos motivos que eu queria comprar ele, né? Porque eu comprei eles da China e ficou muito caro, mas tinha opção para comprar no Brasil, mas a Mangle estava esgotada, então eu já decidi comprar todos os Mangles, toda o conjunto de uma vez só, né? Aqui a gente tem a Mangle que lembra que eu falei do Fox? Então, o Nightmare Fox da Animatronic veio com as pernas dobradas e o meu infelizmente veio a Mangle, que é uma pena, né? Já que a Mangle é a figura assim que mais chama a atenção desse set, né? Nem a Funko na época tinha feito uma figura da Mangle, né? A Jazzwares fez uma Mangle agora que vai lançar lá para outono, verão nos Estados Unidos, né? E essa figura da Mangle era bem impressionante sim pra época, né? É uma pena que ela veio, e aí até hoje, né? É uma pena que ela veio assim, com os pés coisados, que ela não consegue se levantar sozinha. O peso fica tudo naquele outro pé e ela não aguenta por muito tempo. Olha o que eu disse. Bom, vou encostar aqui na parede pra ficar melhor. Bom, a gente tem aqui a cabeça dele é um rosa bem clarinho, não é o branco que a gente tá esperando, né, da Mangle, né? Se bem que isso já aconteceu no boneco da Nightmarione que eu comprei, que em vez de branco ela veio com a máscara rosa. E bom, esse daqui é a mesma coisa do Fox, uma pintura boa salva essa figura aqui. Daí se as partes que era para ser rosa ficou vermelha, o batom sumiu, né? Porque agora é tudo vermelho. Os olhos estão aqui, eu acho que esse olho aqui fica um pouquinho fora do lugar onde ele devia ficar. Esse aqui não tá tão detalhado quanto o outro. A gravata, podiam ter melhorado um pouquinho a pintura. As mãos aqui não pintaram, né? Fizeram só as palmas vermelhas. A Mangle, que tem 2 pés de endoesqueleto e um normal, também não pintaram. Esse endoesqueleto aqui, no vídeo da Animatronic, ele apareceu pintado, o meu não tá pintado. Eu analisando todas as figuras do meu conjunto aqui, todos vieram assim, não todos, mas a maioria veio faltando coisa em comparação com esses outros de outros vídeos, entende? E bom, não tem o olho, não tem os detalhes, né? Mas bom, isso a gente resolve com pintura. Eu vou tentar pintar eles pra ver se eles ficam melhores, né? Bastante cuidado, né? Porque bom, se já na fábrica eles ficaram assim, imagine eu que sou desastrado fazendo, né? Então, agora que a gente já fez o Mangle, a gente vai partir para outra Animatronic. Mas é uma pena, eu gostei tanto dela. Queria... Bom, além da Mangle, outra figura que eu quis muito foi esse Nightmare Balloon Boy aqui.
Porque, bom, a Funko nunca fez um Nightmare Balloon Boy. E a Jazzwares que pegou a licença, a gente não sabe quanto tempo vai pra gente ter um desses, né? E, bom, ele acho que é a mesma coisa do Fox, né? E da Mangle, é só a pintura que mata isso daqui. Se bem que a cabeça dele é bem esticada assim, enquanto o Nightmare on Boy tem a cabeça mais achatada assim, mais pros lados, ele tem uma cabeça bem esticada. E ele é esse Balloon Boy preto e vermelho, que é algo bem estranho esse daqui, né? Porque eu já vi esse design sendo usado em outros produtos além desse daqui, então não sei de onde é que eles tiraram isso. Provavelmente é um fan design que eles pegaram como referência, mas eu não achei esse design feito por fã, então eu não sei por que fazem Balloon Boy, Nightmare Balloon Boys pretos e vermelhos, então a hélice dele é amarela, se não me engano não é amarela. O rosa é a mesma cor da Mango, né? Bom, é tudo preto, né? Ele era para ter o sapato marrom e as calças azul, né? As listras roxo também. Os olhos também era para ter o círculo vermelho, né? Eles tinham tinta vermelha na fábrica, isso é o que me deixa coisado. Eles poderiam ter feito simplesmente o círculo dos olhos vermelho, mas não. Novamente o cabelo vermelho, né? Também não, preto, sendo que no jogo é marrom. Os dentes dele fez prateado que, sei lá, me dá uma sensação muito estranha ele ter esses dentes prateados. Não sei explicar direito, mas dá uma sensação muito coisada. Os dentes não vai até trás, né? Se eu não me engano, nem no próprio Nightmare Balloon Boy os dentes virados até trás, mas bom. Tá focando bem? O meu veio sem as mangas da camiseta pintada, que nem nos outros ele veio com a manga da camiseta pintada, então eu acho que aquele deve estar de regata ou algo assim. Então, bom, tá aqui então o Nightmare Balloon Boy. Ele parece não ser tanto assim do FNAF World, né? Ele parece ser mais o molde normal do FNAF 4. Do FNAF World ele tem um zoião gigante. Próximo outro boneco que foi um dos motivos de eu comprar esse kit é a Puppet, né? A Adventure Puppet, Adventure Marionette, né? Ela tem um molde praticamente perfeito, só esse sapatão aqui que não dá, né? A Puppet ela não tem esses sapatos, né? Ela tem só as pernas, ela não tem pé. Bom, novamente a parte que era para ser branca tá rosa e ela não tá chorando mais. Então mas no geral é uma figura boa, né? Só faltou essas partes, né? Então e também faltou a pintura nos pés. Se não me engano, no vídeo da Animatronic ela tava com as pinturas nos pés. Então mas uma coisa que faltou no meu kit que nos outros do YouTube vieram, né? Outra coisa que ela não fica de pé, bom, pelo menos a minha, né? Porque assim, ela tem um corpo meio de borracha, assim, sabe? Assim, a cabeça é um plástico um pouco mais duro, mas o corpo é tipo uma borracha, sabe? Então, daí tá aqui a Puppet, né? Agora a gente tem o Nightmare. O Nightmare ele é uma figura mesmo, né? Bom, ele
tinha grandes chances para ser uma figura assim muito boa, né? Mas o que ferrou aqui foi mais o molde, né? Dos outros, o que mais ferrou foi a pintura. Esse daqui foi o molde, né? Porque ele reutilizou o do Fred, né? Só colocou as garras do Nightmare. Então, faltou os dentão grande aqui. O a boca na barriga, mas tirando isso, em relação à pintura, você tem, eles acertaram, né, a cartola e a gravata amarela, né, o focinho preto, que eu não lembrava, mas o Nightmare só a barriga, o Adventure Nightmare, só a barriga que é mais clara, o focinho é da mesma cor. A barriga fizeram um prateado em vez de um cinza mais escuro, o que é uma decisão bem interessante que eles fizeram. Os botões também era para ser uns botões pretos e assim mais detalhados, tipo os calma aí, deixa eu pegar a Puppet ali. Era para ele ter uns botões assim mais detalhados assim da Puppet, como assim, que nem da Puppet, né? Com esses buraquinhos aqui onde passaria costura. Mas bom, ele é uma figura muito boa, só o molde que ferrou. Os olhos vermelhos, né? Aprovado, né? Nos Nightmare tem os olhos vermelhos, tem uma mancha aqui, outra mancha aqui, vazou bastante mancha do chapéu, principalmente, da gravata nem tanto assim. E, bom, é uma figura boa até. Eu acho que é só ele ter a cabeça e o corpo do Fred que acabou prejudicando um pouquinho ele, né? O próximo da lista é o Springtrap, né? Ele... assim, ele é bem estranho, né? Os outros, a maioria foi tudo baseada no FNAF World, mas esse Springtrap não, porque o Adventure Springtrap ele tem as duas orelhas e o Springtrap normal tem as orelhas assim, mas ao mesmo tempo ele não parece muito Springtrap normal, sabe? Ele parece tipo uma versão mais simplificada, estilizada, ponto de interrogação. Bom, a pintura praticamente é só o rosto e essa parte aberta. Tem outras partes abertas que não pintaram. Tem partes que deveriam estar rasgadas e não estão. Ele tem esse verde limão e ele tem um cheiro muito forte. Todos eles têm um cheiro assim, tipo um plástico meio estranho, mas esse Springtrap foi o que eu mais senti esse cheiro assim, meio, sei lá, é um cheiro meio difícil de descrever, mas é um cheiro estranho assim. E bom, não pintaram os pés dele. Ele parece meio estranhinho, né? Parece meio um Scrap Trap com o formato da cabeça, mas ele tá bem antes. Ele foi lançado antes do Pizzaria Simulator, então não sei o que eu vou fazer com ele. Acho que eu vou transformar ele naquele Dark Springtrap que da cutscene do Sister Location, que tem um monte de brinquedo que a Funko usou de desculpa para fazer um monte de revender os brinquedos aqui com cor diferente. Bom, agora a gente tem aqui o Mate Crab, que é bem interessante, né? Eles fizeram um brinquedo dos inimigos do FNAF World, né? E para quem não sabe, esse Mate Crab amarelo ele só apareceu no trailer do FNAF World, ele não aparece no FNAF World mesmo. Você tem o Shellac, só que ele é azul.
ele é azul. Assim, ele pisca amarelo, só que ele não tem anteninha vermelha. Esse daqui ele era pra ter vindo a anteninha vermelha. Não sei por que não veio. Mas bom. Vou tentar fazer uma anteninha pra ele depois. As cores estão muito boas, né? Um design bem simples, então não tem muito o que reclamar. Só faltou antena. Dos outros tudo vieram antena. Só eu que não veio antena. Socorro. E bem interessante. Acho que só uma pintura no olho melhor e uma antena assim. Acho que eu vou tentar fazer uma antena de massinha de EVA pra ele. Que daí ele vai ficar igualzinho o jogo, né? Eu ia transformar ele no Minecraft normal, que é rosa, mas não, né? Vamos deixar ele ser assim, né? Algo diferente, né? Do exclusivo, né? Do FNAF. Que personagem bem obscuro, né? As coisas que eu tinha esquecido de falar, foi muito difícil de colocar aqui, que são duas partes separadas, essa preta e essa amarela. E foi bem difícil de colocar, bem apertado esse daqui, pelo menos o meu. Aí ele tem essa perna torta por algum motivo também. Agora a gente tem o guarda noturno, o Lierami. A gente tem o... Não é o Jeremy, é o Lierami. Apareceu na Fazbear Frights dele. E, bom... É um design bem interessante, assim, de guarda noturno, né? E... bem cartunesco, assim. Lembra aquele design do Mike Schmidt que tinha na época, que foi criada pela mesma pessoa que fez o Vincent e aquele design do Funny Guy que o povo usa até hoje, né? Do Funny Guy com a cabeça de telefone mesmo. Essa mesma pessoa fez um design do Mike Schmidt assim, bem simplificado. Eu acho que é isso que inspirou, né? Pra ele ser assim, meio cartunesco, não ter nariz e por aí vai, né? Bom, pra uma figura de guarda noturno, assim, é algo muito bom, né? É uma figura, pra uma figura de um guarda noturno, é uma figura interessante, né? Não sei porque colocaram juntos com as do FNAF World, mas é uma adição bem interessante pro grupo, o Lierami. Bom, eu acho que não tem muito o que falar, né? A gente só vê o cheque dele, então não tem material para eu comparar ele, né? Então, Por fim, a gente tem, como último boneco, a gente tem o Purple Guy, que tá mais pra Blue Guy, assim. Ele tem uma cor meio, sabe, aqueles amaciante. Então, é mais ou menos essa cor, tá mais um azul do que pra um roxo, né? Ele tá com esse braço aqui eu não consegui fazer ele encaixar direito, então ele vai ter que ficar com o braço assim. Assim, o design, principalmente por causa do rosto, dá pra ver que é bem inspirado no Vincent, né? O Vincent era o jeito que o povo chamava o Purple Guy, né? Assim, além de Purple Guy, o povo, assim, deu esse fã nome de Vincent antes da gente ter William Afton nos livros. E, bom, isso daqui é uma cápsula do tempo para uma época bem específica da fandom de FNAF. Tinha uns chip do Vincent. É uma época tenebrosa. Tinha coisa boa, mas também tinha umas coisas meio estranhas. Mas, enfim, dá pra você ver, né? Por causa do zóio totalmente branco. Que os desenhos do Vincent também tinha, né? Que eu acabei de falar, que foi a mesma pessoa que fez aquele design do Funny Guy que a gente usa até hoje. Então, bom, ele tem os dentes afiados, que é algo bem, ele tem uma gravata sim prateada e
um emblema de guarda prateado também, né? Porque ele é guarda noturno, né? Reutilizando o mesmo corpo do Lieram lá. Só faltou um negócio aqui, é só o chapéu diferente. Ele veio com... Em vez de vir com uma faca, ele veio com um martelinho pra se martelar as crianças. Só que ele não encaixa esse martelinho na mão dele. Sabe, a mão dele é muito grande pro martelo, é muito aberta. E o cabo do martelo é muito fino. Bom, eu não tenho muito o que falar, né? A figura praticamente é a mesma do outro ali, só que com o molde da boca diferente, né? Que o outro tem uma boca meio assustada, esse aqui tá sorrindo, né? E o chapéu é diferente. A única coisa que muda é a cabeça, né? Então, é isso. Bom, no geral, eu acho que elas têm esses brinquedos têm assim um valor histórico, eu acho. O que mais mata nesses bonecos aqui é a questão da pintura. E, bom, alguns moldes que são meio estranhos, tipo a Puppet com pé, esse Springtrap que não se decide o que é. E o Balloon Boy da cabeça esticada, mas tirando isso, o resto é tudo... Os moldes são muito bons. E o Nightmare, Fred. O Nightmare com corpo de Fred também. Mas o resto... Os mods são até bons, né? Dá pra ver que eles se esforçaram pra fazer. O que mata mais é a pintura. E também o design de fã sendo utilizado, né? Não, se bem que como esses produtos não são oficiais, são meio que de fã. Não, acho que de empresa, sei lá. Enfim... O controle de qualidade deles são bem ruins, né? Porque, bom, são falsificados, né? Não são oficiais. Mas eu acho que se você dá uns retoques a mais, você consegue ter uns bonecos muito bons, assim. A Indimatronic pintou, né? Os que ela comprou, né? Também eu vi outro canal no YouTube que também pintou, então eu pretendo pintar e consertar, né? Eu não sei como é que ela... tirou os pés da Puppet, depois eu vejo lá, mas ela conseguiu tirar esses pés da Puppet. Vou tentar fazer o mesmo. E vou tentar abrir a boca do Nightmare para fazer uns dentes afiados para ele. E... Bom, o resto eu acho que eu vou pintar tudo, né? Acho que eu... O que eu ia falar? Lembrei. Então os próximos vídeos vão ser comprando... Assim, o próximo vídeo de review vai ser comprando esses daqui do Hero Worlds. E talvez, assim, se eu conseguir juntar bem o dinheiro, eu compro aquele lá da Jazzwares, né? Que vai lançar novo. Mas vamos ver, né? Tudo depende do preço, porque o produto de FNAF no Brasil tem um preço bem salgado. Então, Iron, você provavelmente não vai estar assistindo esse vídeo. Primeiro porque é um canal muito pequeno, segundo porque eu não sei falar inglês, mas se você for trazer esses bonecos pro Brasil, traz meio baratinho. Muita gente não compra porque as coisas de FNAF do Brasil é muito cara. Bom, mas talvez seja os revendedores aqui do Brasil que aumentam o preço. Bom, sei lá. Enfim, você provavelmente não vai estar assistindo esse vídeo e desculpa se eu falei seu nome errado, viu? Bom, mas enfim, acho que é isso, né, galerinha? Vou postar mais pra frente um vídeo dessas pinturas, só que um vídeo dessas figuras, só que pintadas de novo, né? E é isso. Tchau, galerinha, espero que tenham gostado dessa review, um pouquinho mais curta em comparação à outra, né? Mas a outra, aqueles Legos de FNAF eram bem mais elaborados do que essas, né? Mas essas daqui tem
um valor assim por estar tanto tempo, né, no mercado. Então, é isso, galerinha. Tchau. Priquito, 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 priquito.